Vida e Saúde começando na sua tela, seja muito bem-vindo, que alegria podermos começar aqui mais um dia pensando na saúde juntos aqui nesse programa. Dr. Aurélio Rochel, seja muito bem-vindo, como é que tá? Opa, agradeço, muito bem, adoro vir aqui. Ele adora porque dorme bem, sim, senão ele não estaria com esse bom humor não. Sabia que o sono da mulher muda ao longo da vida? Já parou para pensar como é que você dormia antes e como é que você está dormindo agora? Depois da juventude até a menopausa, vários fatores hormonais, rotina, a nossa saúde vão afetar a qualidade do nosso descanso. Então, nós queremos conversar hoje com o Dr. Aurélio, que é pneumologista, e ele vai nos ensinar sobre a importância da higiene do sono. Doutor, vai transformar as nossas noites? Opa, se seguir direitinho, vai. Então vem pra cá, que eu sei que você precisa desse descanso reparador. Hoje também tem Acerte o Passo por aqui, nossa personal Tânia Santos está preparada, está pronta e esse treino também vai te ajudar a ter esse sono mais reparador, então aproveita, tá? Põe uma roupa confortável para você treinar aqui junto com a gente. Ainda hoje tem receita, olha só, receita de aveia dorminhoca, deliciosa para você ficar... Tudo combinando, hein, doutor? Opa! Parece que até, olha, o guardanapo ali que as meninas colocaram com essa produção, lembra um pijama gostoso, né, de dormir bem. Tudo para que você pense nesse aspecto da sua vida. Hoje, para nossa reflexão, estou trazendo o texto do Devocional da Mulher, Amor Perfeito, e eu quero compartilhar com vocês o texto que está em Salmo 91, capítulo 91, verso 15, diz assim: Quando eles me chamarem, eu responderei e estarei com eles nas horas de aflição. Eu os livrarei e farei com que sejam respeitados. O que me faz pensar nesse verso aqui é a certeza de que quando nós chamarmos, aliás, antes mesmo de clamarmos, Deus diz que vai nos responder e vai estar conosco. E quando a gente fica sem dormir, doutor, a gente pensa em um monte de coisa, né? Quantas vezes essa hora da aflição é à noite, né? Vem o desespero, mas nós podemos ter certeza de que o nosso Deus é conosco. Inclusive é conosco, trazendo o Dr. Aurélio aqui para nos ajudar a entendermos essa importância do sono, especificamente da mulher. Bora pro intervalo, é curtinho, a gente vai ali e volta já. Não perde não, chama as amigas, chama os amigos para acompanharem o Vida e Saúde de hoje que começa já. Estamos de volta, vem pra cá que o Vida e Saúde de hoje vai começar essa semana falando do descanso. Como assim ter o segunda-feira? Eu tô com preguiça ainda, o final de semana não terminou pra mim. Doutor Aurélio, o descanso é fundamental, a gente já sabe disso. A pandemia veio também para escancarar essa história da necessidade de um sono reparador. Mas eu queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre por que é tão essencial para a nossa saúde dormir bem. Nenhum dia mais propício que a segunda-feira, né? O pessoal faz os abusos aí de final de semana, altera o ritmo do sono-vigília, às vezes acaba dormindo mais tarde, acordando mais tarde. Segunda-feira vem aí o impacto dessa mudança do ritmo circadiano. Então por isso que é comum até na segunda-feira a gente ficar meio mal-humorado. A gente fica mais devagar, parece. Exatamente. Assim, tem que escolher um ponto para a gente começar, porque tem muita coisa para falar sobre sono, né? Então, relacionado à saúde, as doenças, principalmente cardiovasculares, associadas à privação de sono, à interrupção do sono. A gente tem, como falar das demências, por exemplo, que está muito relacionada também à privação, um sono de má qualidade. Então, assim, Deus fez a coisa tão perfeita, como a gente precisa desse período, desse aprofundamento para as nossas funções vitais elas funcionarem de forma adequada e prevenirem as doenças, né? Você já parou para pensar nisso? Não é só o mau humor ou a falta de memória que você sente imediatamente como consequência de noites mal dormidas, né? O sono é essencial também para o funcionamento do nosso cérebro, vai influenciar sim essa memória,
Muitas mulheres acabam dizendo que a rotina exaustiva ou a conciliação de um trabalho e as rotinas, as jornadas extras, né, acabam interferindo nesse sono, o cuidado dos filhos, as outras responsabilidades, né? O que acontece no sono, no nosso cérebro, quando a gente não dorme bem, doutor? Vamos trazer aqui na tela aquelas imagens que você nos mostrou. E eu queria que você comentasse para a gente o que significam. Bom, o nosso cérebro ele tem um sistema linfático, que seria como se fosse o sistema linfático relacionado todo à limpeza, né, de todos os metabólitos, todos os produtos do metabolismo e que são tóxicos para o cérebro. Então, quando a gente dorme pouco ou a gente tem uma fragmentação do sono, a gente também diminui a atividade metabólica. Então, nessa imagem aqui, a gente tem o consumo, né, de energético do cérebro, e numa pessoa que tem privação do sono, ela tá diminuída em relação a um sono normal. Isso é imediato, né, quando você tem uma privação aguda do sono, mas muito mais quando a gente tem uma privação crônica relacionada aos dias, meses e anos. Imagina, por exemplo, uma pessoa que é trabalhadora de turno e ela não tem uma interrupção disso e acaba privando-se tanto em tempo e depois ela não consegue dormir de forma adequada em casa, com um aprofundamento adequado, porque aí já muda a questão do sono vigília, acaba tendo que dormir no período do dia onde tem barulhos, animais, enfim. Claridade e tudo mais. Rotina de família, né? Então aqui eu tô vendo uma pessoa que tem um sono normal, ela tem uns pontinhos amarelos aqui, que significam o quê, doutor? É o consumo energético do cérebro, o consumo metabólico do cérebro. E então, essa imagem é uma imagem feita de uma pessoa acordada, é isso? Sim, sim. Então ela com sono normal... Após o sono normal. Ok, ela tá mais ativa. Sim. Várias partes do cérebro ativadas. Consumindo muito mais glicose, né? Consumindo muito mais energia. E já quem dorme mal, ai, olha como é que tá, gente, Consumo quase já nada. Diminuído, já fica lentificado, né? E isso, assim, existe também uma diferença no padrão masculino e feminino, né? Que se diferencia em relação ao sono. As meninas ali ficam igual aos meninos até a adolescência, e a própria regulação hormonal vai alterar a necessidade de sono dos meninos e das meninas. Então, o homem da mulher, geralmente, em média, a mulher precisa de uns 20 minutinhos a mais de sono do que os homens, sabia? Não, repete de novo, repete pra cá, porque eu quero todo mundo ouvindo isso. A mulher precisa mais de sono, isso é verdade. 20 minutinhos. Isso no geral. Tá. Agora, em relação ao ciclo menstrual, tanto na TPM como na perda de sangue, você tem alteração do sono. Então, por exemplo, na TPM, ela pode ter as cólicas, as dores, isso vai fragmentar o sono, ela precisar ter mais repouso, quanto a própria maior secreção ali de progesterona também, no período, né, de menstruação, ela vai precisar de um reparo e uma reconstrução melhor para essa perda, então ela vai precisar de mais sono. Então isso muda, tanto no período menstrual quanto se a gente for pegar no geral, né? E aí eu tô pensando o seguinte, doutor, a gente vai sentar aqui de novo, porque na menopausa existe uma grande mudança hormonal também para essa mulher. E muitas mulheres reclamam que o sono fica estragado. Com certeza. Tem muita relação em relação ao estrógeno e à progesterona também. A gente sabe que o estrógeno ele é um hormônio que ajuda a mulher a induzir ao sono e a progesterona também a manter o sono. E a redução desses hormônios acaba tendo o potencial de fragmentar o sono da mulher. Agora, o grande fragmentador aí são os fogachos, né? Que a mulher na menopausa acaba tendo. Isso compromete a qualidade do sono, porque a variação de temperatura é muito grande e fragmenta demais. E aí ela entra num ciclo vicioso de sono de má qualidade, aí ela tenta compensar isso ao longo do dia, aí ela acaba alterando o ritmo circadiano, começa a ter sono em períodos fora de hora, né, diferentes daquele ritmo que ela mantinha. E isso é comprovado nos estudos de que 46% a 48% das mulheres acabam tendo insônia na menopausa. Caramba, quase metade das mulheres vão. Eu quero trazer aqui na sua telinha uma participação. Olha, a Rita Monteiro está dizendo o seguinte: e quem precisa trabalhar à noite e dorme durante o dia, doutor? O benefício do sono vai ser o mesmo?
Olha, Plantonistas aí de orelha em pé agora. eu sempre falo que o trabalho de turno ele tem que ser temporário na vida. Ele nunca pode ser uma constante, tá? Porque o ser humano, ele foi feito para ser regido pelo círculo circadiano. E a gente só vai conseguir aprofundar o sono de forma adequada na noite. Lógico, tem aquelas pessoas que têm diferença de padrão circadiano. Tem gente que é vespertino extremo. Ela adormece ali por volta das 2, 3 horas da manhã e acorda às 10, 11 horas. Se ela consegue mimetizar, consegue imitar esse padrão de sono e de ambiente. Então, a pessoa que trabalha de turno, como que tem que ser feito? Ela tem que chegar em casa, o ambiente precisa estar escuro, climatizado, sem barulho, porque os barulhos externos, eles são sinalizadores para o nosso cérebro que não é noite mais. Então, quando existe aquela orientação que a gente precisa dormir ali até as 10 horas e quem dorme mais não descansa tão bem, o nosso cérebro está ligado na luz que entra pela fresta, nos barulhos dos automóveis, dos animais que já acordam. E isso sinaliza para o nosso cérebro que não é mais noite. E isso tem um potencial de fragmentar. Agora, se a gente consegue imitar esse ambiente, é igual você mudar de fuso. Foi num país com 4 horas a mais ou a menos de sono, você está dentro do ambiente perfeito. Então, se ela consegue, esse trabalhador de turno consegue imitar um ambiente ali quase perfeito, dá para tentar vai sobreviver. Descansar antes do plantão também é muito importante. Então, assim, a gente consegue remediar algumas coisas, mas igual, você dormir à noite... Não é o ideal, não, né? Não é o que você deve fazer pela vida toda. Agora, essa noite mal dormida, ela também tem relação com as doenças que mais matam hoje, as doenças crônicas, doutor Aurélio? Sim, os cardiologistas estão super antenados quanto a isso, né? Hoje a doença que mais mata são as doenças cardiovasculares. E a gente sabe que a restrição de sono, vários estudos, tanto em animais quanto em seres humanos, né? A restrição de sono em tempo, isso então a preocupação com a insônia, né? Ou a fragmentação desse sono, sono de má qualidade, seja por a pessoa tem problemas respiratórios no sono, ou um distúrbio do movimento, tem movimentação periódica de pernas, por exemplo, que é uma outra doença. Essa fragmentação acaba fazendo liberação mais de cortisol, adrenalina, então sobe a pressão à noite, que é para cair, né? A gente tem um descenso da pressão à noite. Então, essas alterações metabólicas, alterações hormonais, acabam aumentando o risco de doenças cardiovasculares, como infarto e AVC. Sem contar as demências, né? Olha, muita coisa relacionada a esse sono. Muito se falou sobre a imunidade e o sono, mas você está percebendo que o doutor Aurélio está abrindo o leque aqui da importância de nós prestarmos atenção, não só identificando, percebendo o nosso sono, mas correndo atrás do prejuízo, doutor. Porque existe hoje muitos recursos que não se tinha no passado e a gente precisa remediar essa situação. Mas calma que a gente vai trazer a solução já já. Eu queria agora trazer, o senhor falou, né, da mudança, especialmente do sono no período menstrual. Mas eu queria trazer sobre como as variações hormonais vão interferir no nosso sono, não só na menstruação, mas também gravidez e menopausa. Alguns sintomas aí, doutor, vai ter a diminuição do estrógeno e a redução da progesterona. Sintomas não, mas explicações. São alterações na mulher em relação à menopausa, que isso tem o potencial de afetar, né? Então, tanto o estrógeno, como eu falei anteriormente, o estrógeno, ele ajuda a iniciar o sono e a progesterona a manter. Então, a redução, isso tem o potencial de fragmentar. Agora, é interessante a gente pegar na gestação, né? Então, ali o primeiro trimestre é uma coisa, o segundo trimestre é outra, o terceiro. Então, no primeiro trimestre, você tem ali a questão hormonal com mais progesterona, então a gestante tem mais sonolência. Já no segundo trimestre, tem a questão também do desconforto ali, das náuseas, e isso pode fragmentar o sono. Agora, principalmente no terceiro trimestre, por conta do ganho de volume abdominal e ganho de peso da gestante, vem também a apneia do sono. Então, essa gestante, ela começa, às vezes, nem tem apneia do sono, mas só uma restrição para respirar, às vezes começa a roncar mais. E essa resistência fragmenta o sono. Isso pode também induzir a um trabalho de parto prematuro, ter consequências na gestação, no parto. Então, é muito interessante avaliar a qualidade do sono também na gestante, principalmente no final da gestação.
Sem contar as questões emocionais, porque, né, desde o primeiro trimestre, muitas adaptações, muita ansiedade, como vai ser, como não vai ser, onde a gente vai adaptar. E no finalzinho, então, quando que vai nascer, quando que vai chegar, haja coração. A própria posição de dormir, né? Posição, exato. Então, olha, é um conjunto. Vamos trazer mais aqui... Mulher sofre, inteiro. Mulher sofre, mas tá tudo bem, a gente é feliz também. A temperatura corporal vai alterar certamente, os ritmos cardíacos, pouco se fala sobre isso. E a gente eu queria colocar a tela anterior, porque a gente acabou não lendo aqui, mas que também indicam ou sinalizam por que essa mulher pode sofrer tanto. Progesterona, a gente já falou? Foram essas duas então, né? Muito bem. E aí, doutor? Bom, tem a questão também relacionada à fertilidade nas mulheres, né? Então, tanto nos homens quanto nas mulheres, a própria restrição e a fragmentação, para quem está tentando engravidar, podem ter alteração hormonal e acabar afetando a fertilidade. Isso já é comprovado cientificamente, né? As pessoas que dormem mal, elas têm uma taxa de fertilidade menor. Então, aí desde a menopausa, desde a gestação, antes da gestação, passando pela gestação, na menopausa, a mulher ela vai sofrer por essas variações hormonais. E aí também tem uma mudança de tipo de fibra muscular na região do pescoço, no corpo inteiro. Então, o acúmulo de gordura e a troca da fibra muscular pela gordura, próprio tipo de fibra muscular, vai promover uma maior resistência respiratória, uma maior facilidade de colabamento da via aérea superior, né, aqui da região da garganta, e ela ter uma fragmentação por um esforço respiratório, né? Então, as mulheres aí pós-menopausa acabam roncando mais. A gente fala que os homens costumam ter problemas respiratórios a partir dos 40 anos e as mulheres com mais frequências ali na menopausa e pós-menopausa. Mas tem a ver com esse aumento de peso, então? Tem a ver com... Aumento de peso, alteração dos hormônios, mudança de fibra muscular, ganho de gordura. Então, tudo isso afeta aí também a parte respiratória. Agora, em comparação com os homens, as mulheres têm maior propensão de sofrer desses distúrbios de ansiedade e depressão, isso já é sabido, né? Isso também vai afetar a qualidade do sono, com certeza. Sim. Agora, eu quero saber se essa maior propensão à ansiedade e depressão também vai aumentar a insônia. Sim, é muito comum a gente ter a insônia relacionada à depressão e a gente ter distúrbios respiratórios do sono relacionados à insônia. Então, existe um termo que a gente chama de COMISA, que é esse COMISA em inglês, é uma sigla que quer dizer insônia associada à apneia obstrutiva do sono. Então, às vezes a mulher, ela está com queixa de insônia e a gente faz um exame de polissonografia, analisa o sono dela e percebe que essa insônia ela vem de uma fragmentação pela parte respiratória. Você tratando a parte respiratória, melhora a insônia. Então, você tem distúrbios do movimento, numa anamnese, numa consulta e nos exames que a gente utiliza, a gente consegue identificar a causa dessa insônia. Todo mundo tem a capacidade de dormir bem. Você pode ter distúrbio do ritmo circadiano, você acerta isso aí até com melatonina, em doses baixas, não é como as pessoas costumam utilizar, mas no horário certo, na dose certa, você altera um distúrbio do ritmo circadiano. Você pode tratar, por exemplo, um distúrbio do movimento que fragmenta o sono. Essa mulher ela pode ter apoio do ginecologista para tratamento hormonal e diminuir os fogachos e diminuir as interrupções ali durante o sono. Então, tem tratamento para ter um sono de boa qualidade. Todo mundo merece e tem capacidade de ter um sono de boa qualidade. Só precisa tratar. Ai, que legal ouvir isso, né? Porque às vezes você perde a esperança. E eu tô tantos anos dormindo mal, doutor. Eu não sei se tem jeito mais para mim, não. Até acostumei a dormir mal. Mas olha, provavelmente, se você dorme mal, você está sofrendo prejuízos e não está associando esses prejuízos a uma má qualidade do sono. Exatamente. Como as doenças crônicas que o doutor falou aqui, o risco de outras, o envelhecimento precoce, né, das demências. Sempre após uma noite mal dormida, a gente tem uma percepção negativa das coisas. Então, minha esposa, ela me conhecia. Numa época da vida, eu dava muito plantão à noite. E quando eu vinha pós-plantão, um plantão puxado, ela falava assim, não vou levar em consideração o que você está pensando, porque você não dormiu. Né? Então, o pessimismo... Né? Mulher sábia. O pessimismo, ele reina quando a gente dorme mal.
isso se torna crônico, né? A mulher com insônia, o fato de fragmentar e de não ter um sono de boa qualidade, ela tem uma visão mais pessimista, um sofrimento maior ali, emocional, e ela cria fatores perpetuantes. Então, na insônia, você tem os fatores que precipitam a insônia e depois disso os fatores perpetuantes. Então ela cria um ritmo de vida que vai perpetuar essa insônia. Seja tentando... Meio que alimenta essa insônia, Sim, doutor? seja tentando descansar um pouco durante o dia porque dormiu mal, vai atrapalhar o próximo sono à noite. Seja aquele estresse pré-sono, né? Por ela saber que ele vai dormir mal e ela acaba alimentando aquela frustração antes ali de pegar no sono. Aquele e cria desânimo. hábitos. Exatamente. Desânimo para fazer uma atividade física, por exemplo. Exatamente. Aí, a atividade física ela é essencial para quem tem insônia, porque durante o sono profundo é que você vai liberar GH para reconstrução muscular. Então, quando você faz atividade física, uma atividade física boa, moderada, vigorosa, você aprofunda melhor o sono, porque vai necessitar de reconstrução. Agora, também não dá para fazer essa atividade física à noite quem tem insônia. Você vai aumentar a temperatura corporal, liberar ali outros hormônios, endorfinas, dopamina, noradrenalina, que vão atrapalhar ali, principalmente elevar a temperatura corporal, e vão atrapalhar pegar no sono. Quem não tem insônia não tem problema. Tá. Mas também o horário, isso pode... Olha só o que chegou pra gente aqui, doutora. Eu quero trazer na tela a Iracema. Ela disse que após 8 anos fazendo uso de um remédio para dormir, fez o desmame, mas fazem 3 meses que não dorme bem, diz ela. O que posso fazer? E aí, você deve receber um monte de perguntas assim no consultório, doutor. Olha, o que é o mais fácil é tirar as medicações para dormir. A gente sabe que a maioria das medicações, primeiro, a longo prazo elas não conseguem manter um sono de boa qualidade e elas tendem a manter o sono num sono mais superficial. Inicialmente parece que faz efeito, mas o sono é uma orquestra de neurotransmissores. E quando você toma uma medicação, ela está agindo ali numa ativação do receptor depressor que vai desligar tudo e assim não funciona. Então, essa pessoa que tem dificuldade, ela passa por diversos médicos, diversas tentativas de medicações, ela tem que investigar o sono, porque pode ser alguma coisa no sono que a gente precisa corrigir, ou um submovimento, ou um problema respiratório. E também tem os distúrbios do ritmo circadiano. São 5 a 7% da população está programada para dormir mais tarde e acordar mais tarde. Só que ela tenta se adequar a um horário e não consegue. Isso é facilmente corrigido. Então, precisa entender o que está acontecendo com ela e dá para ajustar, dá para resolver o problema. Iracema, vai atrás, minha querida, não deixa passar isso não, viu? Agora eu quero saber o seguinte, doutor, muitas pessoas quando estão cansadas acabam roncando durante o sono e talvez assim, pode até ser algo mais ocasional, sem grandes consequências, né? Só que aqueles casos em que a pessoa passou a roncar e nunca mais voltou, tipo, pegou uma gripe, tá com obstrução, beleza, vai dormir mal mesmo. Mas e quando a pessoa ronca para a vida, ela também está prejudicada para a vida? O ronco é um sinal. Essa pessoa pode ser uma roncadora e não ter nenhuma interferência no sono dela. Só que o fato de roncar já mostra uma incapacidade da via aérea se manter aberta durante o sono. E a gente acredita que esse ronco, ele pode ser nada agora, mas futuramente, com o envelhecimento, ganho de peso, ele vai se tornar um fator de fragmentação. Então hoje, em muitas pessoas, o ronco pode ser um sinal de que realmente ela tem um problema, em outras, ela pode roncar e não acontecer nada. Tem pessoas que roncam baixinho e já é o suficiente para fragmentar o sono, que chama síndrome da resistência aumentada de via aérea superior. Então, só o fato de fazer um pequeno esforço para respirar, a pessoa já tem uma tendência a despertar mais fácil e ela fica fragmentando o sono ali o tempo inteiro. Tem gente que ronca alto a noite inteira e não fragmenta, isso vai de pessoa para pessoa. E a gente está falando do ronco, gente, estragando o sono da própria pessoa. Não estamos falando do ronco estragando o sono de quem está do lado. Isso é o que mais acontece. É porque acontece também. É a queixa da esposa que não consegue dormir porque o marido ronca muito. E ele está dormindo super bem, está reparando. É o divórcio do sono. Não, ele leva no consultório para o doutor resolver o sono dela que está atrapalhando. Exatamente. Então, ainda tem essa fragmentação causada pelos barulhos externos. E o ronco do esposo é um dos principais fatores, né, de fragmentação para essa mulher, por exemplo, que já tem uma tendência a ter insônia, depressão, ela não consegue dormir direito, né?
Agora, doutor, quando o senhor fala que entre 5% e 7% da população tem a tendência a ser mais noturno, né, e ter um ritmo circadiano diferente, eu tenho a impressão de que as mulheres também tendem a ser mais matutinas. Sim. A mulher lá de Provérbios, né, que acorda cedo, o sol tá escuro ainda, ela já fez um monte de coisas. Às vezes, essa produtividade na manhã vai exigir que ela durma mais cedo. Sim, precisa de um tempinho a mais de sono. Agora também tem aquelas que creem que elas precisam dormir mais cedo, só que elas estão programadas para dormir um pouquinho mais tarde, ou não tem essa matutinidade. E aí elas ficam em busca desse sono para dormir mais cedo, em que o corpo não está preparado fisiologicamente, no ritmo circadiano dela. Ela acaba não conseguindo pegar bem no sono. A hora que ela aprofunda, ela precisa acordar, isso causa uma ansiedade e ela acaba entrando nesses fatores de perpetuação da insônia. Então, assim, precisa entender em que momento que ela está de vida, que perfil que ela tem circadiano. Não basta ser homem ou mulher, ela tem que saber se entender como pessoa. Às vezes a pessoa tem a vespertinidade extrema, que ela dorme 3 e acorda às 11, só que ela precisa levar o filho na escola, ela precisa trabalhar. Então tem como, de forma natural, antecipar esse ritmo circadiano sem ter que lançar mão de substâncias, de drogas que vão trazer um sono artificial. Mas ela vai precisar manter algum tipo de tratamento para ter um sono adequado, porque ela é vespertina extrema, né? Então, precisa entender. Eu tô gostando muito dessa conversa com o Dr. Aurélio, porque ele explica bem e ele traz esperança o tempo inteiro aqui. Você não precisa ficar refém. Chegou mais uma interação, doutora, eu quero trazer na tela. Quem está falando com a gente agora é a Thalita. Olha, dizem que se você dorme depois das 10, ainda que durma até tarde, é como se tivesse dormido muito pouco. É verdade? É verdade que essas horas valem por 2? Obrigada, Thalita. Eu acho que isso dá para ser explicado pela questão dos sinalizadores externos, como eu comentei anteriormente. Então, se a gente dorme até as 10 horas, o mundo ele tende a ter, né, os animais, eles tendem a dormir mais cedo. Então, a rotina de todo mundo, ela está dentro desse padrão. Então, é muito mais difícil a gente ter interferências externas relacionadas a esse padrão, principalmente do sol, né? Então, a gente tem o escurecimento, depois às 6 horas, 5h30, 5h40 vai clarear, dependendo da região do país. Você já vai ver fresta de luz entrando. Então, por mais que você arraste esse sono mais para frente, isso pode interferir. Então, não está relacionado ao horário. Senão, se a gente mudasse de país, né, mudasse de fuso, como é que funciona isso tudo? Tem mais a ver com luz do dia e luz da noite, e escuridão da noite. A luz e o barulho, os barulhos externos, a rotina de casa. Às vezes a pessoa ela quer dormir até as 10, só que já começou a lavar louça em casa, já tem barulho de aspirador, já tem, né, outros barulhos ali que vão falar para o cérebro, né, sinalizar o cérebro que não é mais noite. Mas existe um ciclo do sono que a gente precisa conhecer um pouquinho e respeitar, doutor, porque dormir sempre... O corpo está pedindo para dormir antes da meia-noite, antes das 10, por exemplo. E eu estou esticando pela minha agenda, pela minha rotina. Aí eu tô infringindo uma lei do sono. Exatamente. Você está privando o seu corpo de sono. Porque se você mantém aqueles mesmos horários, mas um dia ou outro você acaba atrasando, você vai manter o ritmo de acordar mais cedo e você se privou naquele dia. Então, o fato de você também não estar sincronizado com o ritmo circadiano, isso vai te da arquitetura, vai atrapalhar a arquitetura do sono e as fases do sono, tem a fase 1, 2, 3 e REM, em que todas elas são essenciais, a fase do REM para a consolidação da memória, a fase 3 que aprofunda em relação à reconstrução muscular. Então, se você não está sincronizado o sono com o ritmo circadiano, isso vai atrapalhar. Então, o fato de você atrasar isso com telas, dormindo mais tarde, ou você tentar adiantar isso porque vai precisar acordar mais cedo no dia seguinte, você vai dessincronizar essa arquitetura do sono também. Ó, o doutor Aurélio trouxe aqui o raio-x do problema, tá? Explicou muita coisa sobre por que as mulheres podem estar dormindo mal, quais as consequências, o que é que a gente ganha ou, na verdade, perde com tudo isso. Mas ele vai trazer agora, daqui a pouquinho, o que de fato nós podemos fazer, tá? Ele vai trazer a esperança na prática aqui, funcionando, tá? Vamos fazer um intervalo rapidinho, mas antes, olha, o arroba do Dr. Aurélio tá aqui, arroba Clínica Respirato, no Instagram, tem muita coisa legal ali.
E já dá pra gente ter uma noção de... Porque algumas ajudas serão mais específicas, né, doutor? Então, olha, vai lá no Instagram para você que quer conhecer mais do trabalho do Dr. Aurélio por aqui, tá? Vamos, depois do intervalo, ainda temos mais conversas sobre o sono, sobre o que você pode fazer. Vamos ter Acerte o Passo por aqui ainda com Tânia Santos e tem a Aveia Dorminhoca de receita. Olha só que delícia! Tudo para ajudar você a dormir bem e acordar bem também. A gente volta já.